Mas orar para iniciar a programação Graça e Paz. Hoje nós vamos falar de um assunto muito bom, muito interessante, um assunto que vai com certeza ajudar muita gente, colaborar na vida de muita gente, inclusive na minha, né? Hoje nós vamos tratar aqui de um assunto que a Bíblia trata, né? Você sofre com insônia, ansiedade, daqui a pouquinho nós vamos tratar deste assunto aqui, tá? Insônia e ansiedade à luz da Bíblia. Como é que a Bíblia trata de insônia e ansiedade? Daqui a pouco. Antes vamos orar, né? Vamos buscar a graça, a direção de Deus para esse tempo que nós temos aqui. Que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos comande e que a gente esteja debaixo totalmente e integralmente da graça, da compaixão e da misericórdia de Deus. Senhor Deus e Pai eterno e todo-poderoso, nós engrandecemos, glorificamos, exaltamos o Senhor, adoramos o Senhor. Estamos aqui, Senhor, reunidos em espírito e em verdade para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor. Declaramos que o Senhor é o centro de tudo que vai acontecer aqui. O Senhor é que é o motivo de nós estarmos aqui. Pedimos a Deus Todo-Poderoso, pedimos a Deus querido que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos dê a direção certa e nos ajude a seguir esta direção. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal, principalmente da mentira, seja ela em qualquer nível, livra-nos da mentira. É assim que eu oro, te glorificando, te agradecendo, te adorando e te cultuando, juntamente com os meus irmãos e irmãs, e oro e te cultuo no nome do Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem. Você sofre de insônia, de ansiedade, você tem dormido mal ultimamente, você tem encontrado dificuldade para se deitar tranquilamente, porque alguma coisa ou alguém tem se apoderado dos seus pensamentos, não pense você, meu irmão, minha irmã, que isso não acontece, né? com muita gente.
Mais pessoas do que você imagina, né? E o coração da gente, meu irmão, minha irmã, nunca está, infelizmente, né, totalmente em paz. Queria eu, né, nesta manhã, dizer que eu descanso plenamente nos cuidados do nosso Deus. Mas se eu dissesse isso, eu estaria mentindo. E eu não vou mentir. Não é fácil. Eu talvez tenha um pouco menos dificuldade em descansar em Deus do que eu tinha antes. Graças a Deus por isso. Hoje eu descanso de maneira mais consistente. Hoje o meu coração goza um pouco mais de paz do que anos atrás, quando eu era mais criança ainda na fé. Mas é claro que todos nós, nos momentos de dúvida, de ansiedade, a gente sofre um pouco. Mas hoje eu tenho a consciência de que eu não estou sozinho. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para você abrir a sua Bíblia e ler 2 versos do livro dos Salmos. Salmo 4, verso 8 e Salmo 27, verso 3. Esses salmos, esses 2 versos desses 2 salmos, às vezes confunde os meus irmãos e irmãs, e nós vamos, pela graça, compaixão e misericórdia de Deus, eu tenho certeza, aquietar o seu coração, aquietar o meu coração, porque a Bíblia trata de todos os assuntos e de todos os males das nossas vidas. E vai tratar deste assunto hoje, insônia e ansiedade. Nós vamos crescer juntos um pouco mais na fé, na graça e no conhecimento do Senhor, e com certeza vamos colocar isto em prática e vamos viver melhor. Salmo 4, verso 8. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente Tu, Senhor, me guardas em segurança. Salmo 27, verso 3. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Você já pensou? Não precisa um exército cercar a gente, né? Uma pessoa, uma só, cercar a sua casa, ou rondar a sua casa, a gente já fica preocupado. Imagina um exército, né? Como disse Davi aqui. Nós vivemos, irmãos e irmãs, e vocês que estão comigo, de realidades imprevisíveis.
né? Realidades que ninguém imagina. Você sabe o que vai acontecer com você neste dia? Não, nem eu. Né? Quanta gente sai de casa de manhã para passear e não volta mais? São coisas imprevisíveis, são coisas severas de um mundo completamente caído. Esse mundo que a gente está nele, que a gente vive nele, é um mundo deteriorado, caído. E para a gente chegar neste ponto que a Bíblia fala, de dormir com o coração em paz, não é fácil. Será que o salmista, como muita gente faz, está fingindo espiritualidade? Será que o salmista estava fazendo de conta que ele era forte, que ele confiava em Deus? Será que o salmista encontrou algum ingrediente secreto para a fé dele? Será que ele descobriu algum segredo, como muitos dizem, né? Você descobriu o segredo, agora você sabe o segredo, faz assim, faz assado. Não. Não é um segredo. Não tem segredo. Né? Não tem esse negócio de segredo. Isso é mentira, isso é coisas falsas, coisas de pessoas que gostam de induzir você a fazer aquilo que elas querem que você faça. Isto de você dormir bem e não ter uma ansiedade exagerada, exacerbada, eu quero dizer para você que é teologia pura e simples. A gente precisa aprender a saber o que é e colocar em prática. Não é segredo, não é mistério, não é mentira do salmista, porque se fosse mentira não estaria na Bíblia, né? Existem princípios que a gente só vai compreender na Bíblia se a gente estudar a Bíblia. Não precisa ir numa escola. Estudar quer dizer você parar, pensar, raciocinar. Você já ouviu falar em gastar tempo lendo a Bíblia? A gente gasta tempo com tudo, né? Gasta tempo vendo futebol, enfim, o programa de televisão que você gosta, no telefone, no WhatsApp, na internet. Mas quando chega na hora da gente gastar tempo com a Bíblia, é difícil. Tem pessoas que gastam um tempo absurdo buscando coisas no YouTube. Depois me mandam ainda, pastor, vai ver. Eu não vou ver, eu não vou perder tempo, né? Já perdi tanto tempo na vida. Hoje eu quero ganhar tempo, remir o tempo, compensar o tempo que eu já perdi. Então eu quero trazer para vocês hoje coisas fáceis. Não adianta trazer coisas que as pessoas não conseguem fazer, né? Jesus, eu estava vendo, estava mexendo aqui na Bíblia agora de manhã, né? Jesus falando do jejum, né? Jejum bíblico. Eu recebo muita pergunta, como é que se faz jejum, né? Eu estava aqui vendo, está aqui, ó, porque eu estou aberto aqui em Mateus capítulo 6, né? Como jejuar. Você vê que tudo que Jesus fala, tudo que Jesus nos deixou, são coisas simples, fáceis de serem feitas. É que daí o sujeito ouve alguém falando algo mais elaborado, algo mais difícil,
E ele quer fazer, porque ele acha que ele fazendo, ele vai estar mostrando quanto ele gosta de Jesus. Por causa disso que as pessoas vão no monte. Não, tem que chegar no monte. Nós estávamos no monte, naquela chuva. E aí? O que mudou? Se estava chovendo ou não? Água de salsicha do mesmo jeito. Mas eu me sacrifico. Então o sacrifício de Jesus não foi o suficiente. Você tem que se sacrificar para compensar a insuficiência do sacrifício de Jesus. Olha, a gente foi no monte, aquela chuva, aquele frio, e a gente lá no monte orando por você. Água de salsicha. Água de salsicha, porque a água de salsicha não serve para nada, né? Você ferventa a salsicha, para que serve aquela água? Para nada, joga fora. E no monte é a mesma coisa. Então, Jesus traz aqui, olha, como é que a gente deve jejuar. Ninguém precisa saber que você está jejuando, não é? Estou só trazendo um exemplo de como as coisas que Jesus deixou para nós são coisas simples, fáceis de serem feitas, de serem realizadas. Você vai jejuar? Ninguém precisa saber. Tem gente que vai jejuar e vai sentar à mesa com outras pessoas. Aí você não vai comer, não, hoje eu estou de jejum. Pronto, já lançou por terra o jejum, porque aqui está dizendo, ó, quando você for jejuar, né, não fique falando, jejua você e Deus. Porque quando você fala, você já fala para se engrandecer, então você já recebeu o que você queria, engrandecimento. Então, você vê que ninguém precisa saber. Jejua você e Deus. Então, as coisas que Jesus nos deixou são coisas simples. E para a gente vencer a insônia e a ansiedade também são coisas simples. Mas falaram para você que você tem que fazer a campanha, que você tem que receber o óleo. Não é? Aí fica mais difícil, porque você tem que ir 7 dias, 21 dias. Não precisa nada disso. Então tem 5, como é que eu vou falar aqui? 5 situações para você deixar a insônia de lado e a ansiedade de lado. Não quer dizer que você nunca vai ficar ansioso. Não quer dizer que um dia ou outro você vai demorar mais para dormir. Não, isso vai acontecer. Mas você tem que se lembrar disso e colocar em prática. Porque isso é coisa simples. Primeira coisa, a pessoa quando está com insônia ou está ansiosa, é porque ela tem um ou alguns problemas. Ou algumas dificuldades, questões para serem resolvidas, né? Então, a primeira coisa que a Bíblia nos mostra: aceite o caos. Quer dizer, aceite o problema. Que controle nós temos em um universo gigantesco do jeito que é? Que controle você tem? Nenhum. Por que você não dorme? Porque você quer controlar, porque você quer resolver, porque você quer que amanhã a pessoa faça daquele jeito, porque daquele jeito você vai poder fazer aquilo outro. E aí você fica matutando, se atazanando, e não dorme, fica ansioso. Mas a Bíblia diz o contrário. Olha, é bíblico, é tratamento bíblico mesmo. Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, pois
o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Adianta você pensar no amanhã? Adianta você querer? Por que a pessoa não dorme? Por que ela fica ansiosa? Porque ela quer manipular as situações. Ela quer manipular os locais, ela quer manipular os relacionamentos da vida. O que acontece? Você não manipula nada. Você só fica exausto, desanimado. Não dorme. Fica ansioso. O coração fica batendo mais rápido. A pressão arterial sobe. Porque essa ansiedade comprime as veias e artérias e capilares. Dificulta a passagem do sangue. Isso é bíblico. Pastor, mas não é fácil. Mas ninguém falou que é fácil. Ora, você não consegue controlar. Eu às vezes caio assim no exagero, né? E algumas pessoas não gostam dos meus exageros. Mas é que nesse exagero você consegue raciocinar para as coisas, ou trazer o raciocínio para as situações. Por favor, não me leve a mal, não me entenda a mal, não me ache uma pessoa vulgar, porque eu não sou. Mas eu quero que você entenda. E às vezes, para você entender, eu vou ao extremo. Quantas vezes a gente não consegue controlar uma dor de barriga? Às vezes você não consegue segurar um pum. Ou você é diferente? Não consegue. Como é que a gente quer controlar o universo, as situações? Pensa, como se estiver se atazanando, pensa. Quantas vezes a gente passa vergonha porque não consegue segurar? Precisa ir no banheiro fazer xixi, que precisa, porque senão parece que vai explodir. Tem que ir. Então a gente não controla determinadas coisas tão básicas da nossa vida, mas a gente quer controlar a situação de amanhã, o que o sujeito vai fazer, o que você vai fazer. A gente acha que a gente consegue. E a Bíblia diz claramente para a gente, irmã Sueli, para com isso. Nenhum ser humano na face da terra foi criado para governar este mundo. Olha, quando você tiver, eu não vou dormir, não consigo dormir. Levanta, toma água, e não sei o que, e anda pela casa, para e lembra. Você não foi criado para governar este mundo. Você não é o anticristo. É o anticristo que vai querer governar o mundo. Não é isso que fala lá em Apocalipse? Olha como é bíblico, é simples. Está com aquele negócio, pare. Eu não nasci para governar o mundo. Aquieta, não adianta. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Às vezes as pessoas pedem, eu entendo, mas eu quero que você cresça. Pastor, eu fiz um exame, ora para que tenha dado tudo certo. Irmã, deu o que deu. Deus não vai, tem os exames aqui que eu fiz, tá aqui, tá vendo? Tá tudo aqui. Um monte de folha, tem quantas folhas? 5 folhas. O exame está aqui, é o que é. Deus não vai mudar isso aqui, irmão. Está aqui o exame, nem olhei. Vou levar para o médico lá. Está aqui, está aí. Você acha que Deus vai vir aqui e vai fazer? Não. Olha, o PSA total, não sei o que, a creatina, não sei o que, a oxalacética, sei lá. Deus vai vir aqui e vai mudar se no seu organismo não está mudado. Ou Deus vai mudar no seu organismo para que o exame esteja errado. Para com isso. O que é.
gente sofre muitas vezes à toa, porque a gente quer controlar, quer governar. Aceite o caos. Peça graça, Senhor. A situação está difícil, me ajuda, me dá graça. As pessoas, não, Senhor, resolve para mim. Não, Senhor, me dá graça para resolver, me dá sabedoria, me dá capacidade. Eu estou orando por algumas situações na minha vida, por alguns problemas, dificuldades. Eu peço, Senhor, faça com que a pessoa veja coisas que ela não vê. Porque tem gente que o óbvio está aqui e ela não vê. Senhor, faça com que ela veja. Primeira coisa, aceite. Aceite. Segunda coisa, conheça os fatos. Mesmo que você precise aceitar é imprescindível, mas você precisa entender que este universo é gerenciado, é dirigido, é comandado com a autoridade completa e específica de Deus. Está lá em Atos, capítulo 17, versículo 26. Eu não vou poder ler tudo, porque o tempo aqui, né? Mas eu vou ler Atos 17, 26. Cadê o livro de Atos aqui? Roubaram o livro de Atos aqui. Pronto. Atos 17, 26. De uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Isso quer dizer o quê? Que Deus é que controla tudo. Então, aceitar o caos não quer dizer que você não precise conhecer as coisas, saber das coisas, porque nada é desregulado, nada é caótico aos olhos de Deus. Entenda, meu irmão, minha irmã, entenda. Em nome de Jesus eu peço, entenda. Nada é confuso aos olhos de Deus. Irmão, entenda. Deus, irmã, nunca, em hipótese alguma, Deus é surpreendido. Olha aqui, que verdade absoluta. Quando falarem para você assim, o diabo abriu a sua cova, você fala, mentira! Mentira! Aí o anjo do Senhor foi lá e fechou. Mentira! Dupla mentira! Pastor, como é que você pode falar isso? Porque Deus não é surpreendido. Se o diabo abriu a cova de alguém, ele surpreendeu Deus. Ele foi lá e fez o que ele quis. Aí Deus teve que correr atrás para desfazer. Isso é mentira, isso é falsidade. Isso é coisa enganosa. Eu conheço os fatos, Deus é soberano. A partir daí, vou me tranquilizar, não tem outro jeito. Aceito o caos. Isso é bíblico. É a Bíblia tratando da insônia e da ansiedade. Terceiro ponto, confie em Deus. Irmão, irmã, Deus é mais do que uma divindade que tem poder sobre as pessoas e sobre os lugares, como nós lemos lá em Atos, capítulo 17, versículo 26. Deus é o nosso Pai. Não se esqueça disso. Deus é o nosso Pai. Para Deus ser Pai, existem algumas exigências, não é? Dentre elas, você precisa ser filho. Se você é filho, Deus é seu Pai.
Ele vai te dar muito mais do que você precisa. Pode escrever. Tem coisas que eu falo e eu escrevo. Pode escrever. Deus vai te dar muito mais do que você precisa. Deus não vai te dar só aquilo que você precisa. Você está preocupado? Aceita a situação. Tem coisas que nós precisamos aceitar. Nós não vamos mudar, porque tudo está dentro de um plano de Deus. Ah, mas o diabo, para com isso. Deus é soberano, o diabo não. Você não pode colocar o diabo no mesmo nível de Deus. O diabo está aqui, e Deus está aqui. Deus é soberano, confie em Deus. Você já apresentou para Ele? Então para de remoer, para de sofrer, porque não vai resolver. Aceite o caos, conheça os fatos e confie em Deus. Quando a gente está passando por um problema, é muito tentador abandonar a disciplina espiritual. Qual que é a disciplina espiritual? É a oração, né? É você meditar na palavra. Quando a gente está com um problema, parece que a gente abandona isso. A gente quer fazer tudo por conta própria. Eu vou resolver tudo do meu jeito. Pode deixar que eu... Não, já deu certo, não vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo. Vai lá e abandonou a disciplina espiritual. Continue na sua disciplina espiritual de oração, de leitura da Bíblia, de meditar. Você quer jejuar? Você tem o hábito de jejuar? Continue com o problema ou sem o problema. Não abandone. Continue com a sua disciplina espiritual. O tempo que você fica aí acordado, pensando, coração lá, toma chazinho para... Aquiete, aceite o caos. Conheça o fato que Deus é que comanda o universo, não é você, não é o gerente lá que ficou de ver o seu currículo, não é Deus. Confie nesse Deus e não abandone a sua regra espiritual. Não abandone, continue orando, meditando, lendo a Bíblia. Deixa o problema, o que você vai fazer? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Pô, pastor, surgiu uma doença aqui. Ora, vamos tratar. O que você pode pedir para Deus? Claro, Senhor, me ajuda. Eu sei que o Senhor pode me curar, mas o Senhor pode me curar milagrosamente. Mas o Senhor também pode me curar com remédio. O Senhor pode fazer com que eu viva com essa doença. Ué, doença é porque o meu corpo fica doente mesmo. Porque o nosso corpo é corruptível. Precisamos entender isso. Não porque a doença não é minha. Não. A doença faz parte de toda a humanidade depois do pecado de Adão e Eva. Esse papo de que a doença não é minha, isso aí é de quem não conhece a Bíblia, de quem quer enrolar os outros e de quem quer ser enrolado. Entendam uma coisa, olha, isso aqui, cada vez que eu falo isso, e às vezes eu provoco, eu falo mesmo para provocar uma discussão, porque da discussão eu posso falar do Evangelho. Então eu vou falar de novo aqui. Ninguém, absolutamente ninguém, nem nada sobre a face da terra, ser vivo, morre
sem estar doente. Tempo, calma. Antes de você escrever no Facebook, antes de você mandar, pastor, como é que não? O sujeito estava andando, levou um tiro, não estava doente, ele morreu. E a hora que a bala entrou, aconteceu o quê? Pensa, antes de você combater, não vou vir aqui para falar as coisas levianamente. Pastor, o sujeito não tinha nada, era um homem forte, atleta. Teve um mal súbito, pronto, mal súbito, uma doença súbita. Ninguém morre se não estiver doente. Então todos sobre a face da terra vão adoecer, um dia ou outro. Tem casos que nós temos que aceitar. Pedir graça. A Bíblia fala isso claramente, olha, escancarada. Será que eu tenho consciência? Eu não posso me comparar a Paulo. Paulo, acima de mim, não sei quantos anos-luz, né? Paulo teve que conviver a vida cristã dele toda doente. E a Bíblia nos mostra, estou falando de doença, mas existem outras coisas. A Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes. E um dia Deus falou para ele: Paulo, pode parar de orar. Eu não vou te curar. E ele não morreu daquilo. Ninguém quer aceitar, ninguém quer, não, porque a doença é do diabo, né? Porque a diabetes é a filha do diabo. Mas é umas bobagens que a gente ouve. E quando a gente combate isso, nossa, mas isso é bíblico, é só você ler a Bíblia. É só você ler a Bíblia. Jesus pode curar? Claro que pode, é lógico que ele pode. Mas ele cura todo mundo? Não, também é lógico. Senão ninguém morre. O próprio Lázaro, que morreu e foi ressuscitado por Jesus, um dia ficou doente e morreu. A sogra de Pedro, que foi curada por Jesus, um dia ficou doente e morreu. Ou a sogra de Pedro é vizinha sua aí? Todo mundo. Então nós precisamos conhecer os nossos limites. A vontade de Deus é essa, que a gente viva até um determinado tempo. Um vai viver 40, outro vai viver 60, outro vai viver 90. Cada um vai viver um tempo aí. Agora nós temos que descansar dentro dos limites que Deus nos fez conhecidos. Irmão, não adianta, irmã, você ficar com sono e ansiedade. Deixa Deus ser Deus. Às vezes a gente quer tomar o lugar de Deus. Não, porque a sua palavra tem poder. Aí eles interpretam tudo errado a Bíblia. Aquilo que você falar acontece. Mentira! Olha, é mentira deslavada. Se você falar para aquela pessoa que ela vai ser uma desgraçada, ela vai ser desgraçada. Se você falar para aquela outra pessoa que ela vai ser abençoada, ela será abençoada. Mentira. Porque quem desgraça ou abençoa é Deus, não sou eu. A minha palavra só tem poder quando ela está de acordo com a Bíblia Sagrada. E aí não é o poder da minha palavra, é o poder da palavra bíblica. Isso é autoajuda misturada com Bíblia, que as pessoas acham lindo, maravilhoso, né?
cura interior, essas bobagens aí que a gente vê por aí. A palavra que tem poder é a palavra de Deus. Nós podemos machucar alguém com uma palavra, com uma zombaria, mas isso não é poder. Isso é o ego. Isto é o amor próprio da pessoa que fica ferido. Não é poder nenhum. Conheça os nossos limites, os seus limites. Deixa Deus dirigir os seus passos. Provérbio 16:9. Tenha lá. Deixa Deus dirigir. Se você, colocar em prática esses 5 itens. Primeiro, aceite o caos. Não se esqueça que esse mundo é um mundo, aos olhos humanos, sem controle. Aos olhos de Deus, obviamente que não, né? Mas nós estamos falando de insônia e ansiedade. Então, aos nossos, não se esqueça, aceite o caos, você não tem controle. Olha o exagero que eu falei. Às vezes a gente não controla uma dor de barriga. E a gente quer controlar a situação, o outro, o horário, não sei do que. Primeiro, aceite o caos. Segundo, conheça os fatos. Não se esqueça que Deus nunca é confuso e Deus nunca é surpreendido. Não se esqueça. Isso aqui tem que estar na sua mente. Deus nunca é surpreendido. Deus quer saber se você vai fazer. Então Ele não é soberano, Ele não é onisciente. Se Ele não sabe, é só uma maneira de escrever. Deus já sabe. Deus, quando falou para Abraão, vai lá e sacrifica Isaac. Ele já sabia que Abraão iria fazê-lo mesmo. E Deus não estava testando a fé de Abraão. Porque se Deus estivesse testando a fé de Abraão, Deus não é onisciente. Deus estava testando a fé de Abraão para Abraão, não para ele, Deus. Conheça os fatos. Confie em Deus. Confie. Por causa disso que Davi falou, levanta de manhã, ora e fica aguardando. Ele tinha problemas, ele tinha dificuldades. Ele sabia que ele não ia conseguir resolver. E ele confiava que Deus fosse ajudá-lo a resolver. Ele tinha dormido, ele falou, eu acordo de manhã. O que você resolveu? Não dormindo, ficando ansioso? Você não confiou em Deus. Não abandone as disciplinas espirituais. A oração, a leitura da Bíblia, a meditação bíblica. Se você é habituado a jejuar, continue. E conheça, meu irmão, minha irmã, os seus limites. Nós somos limitadinhos. Nós somos muito limitados. Durma. Para com a ansiedade, durma. Porque Deus é sábio, Deus é amoroso, Deus é poderoso. Deus tem controle sobre cada detalhe das nossas vidas, momento após momento. Ou você não confia em Deus? É assim que a gente vence a insônia e a ansiedade. É fácil? Não, porque nós somos ensinados a... Parece que quem não se preocupa não é bom, né? A gente é ensinado desde criança. Eu sempre fui ensinado a me preocupar. E eu luto até hoje com isso. Mas isso aqui tem me ajudado muito. Já melhorei muito nesse aspecto. Né? E espero que isso, meu irmão, minha irmã, te ajude a melhorar também.
te ajude a ter mais paz, mais descanso, menos ansiedade e mais confiança no nosso Deus e Pai. Amado Deus, poderoso, lindo, maravilhoso Senhor, te agradeço, Senhor, porque como nós precisamos aprender tudo isso, pôr em prática isso. Nós vamos sofrer menos e as pessoas não vão conseguir entender como é que no meio de um caos, de um buraco total, a gente mantém o controle, ajuda as pessoas e se ajuda também, porque nós confiamos no Senhor, cremos no Senhor, cremos que o Senhor não é confuso, que o Senhor nunca, em hipótese alguma, o Senhor é surpreendido, o Senhor sabe tudo, tudo. O Senhor está acima do tempo, não existe tempo para o Senhor. Oh Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos, te adoramos. Louvado seja o Senhor. Ajuda-me a colocar em prática isso. Ajuda os meus irmãos, as minhas irmãs a colocarem em prática nas suas vidas e que elas não tenham mais a insônia e a ansiedade como companheiras. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos da mentira. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.